Nesse vídeo eu vou te ensinar a criar um site profissional do zero, mesmo que você esteja começando hoje. Isso porque eu só não vou te mostrar como você vai criar um site do zero, mas eu vou criar junto com você e vou deixar ele no ar ainda nesse vídeo, só para você ter uma noção de tanto que é rápido e fácil. Fala galera, meu nome é Matheus Oliveira, seja bem-vindo aqui para mais um conteúdo, mais um vídeo desse canal. E se você é novo por aqui, trabalha com marketing, vendas online, como afiliado, produtor, enfim, qualquer uma dessas paradas aí, eu te recomendo que você se inscreva no canal, ative as notificações, porque eu tô preparando muito conteúdo para trazer aqui pro canal para te ajudar na sua jornada pelo digital. Bom, uma coisa que eu já percebi aqui na internet é que praticamente todas as pessoas que têm pouco ou nenhum resultado aqui no marketing digital são pessoas que levam isso aqui como uma rendinha extra, sabe? Que não levam isso aqui muito a sério. E se você realmente pretende viver disso aqui, você precisa enxergar o marketing digital como um negócio e não só uma maneira aí de fazer uma rendinha extra, tentar fazer dar certo. Você precisa encarar isso aqui como um negócio, levar a sério e se profissionalizar. E o primeiro passo para você se tornar um afiliado, talvez até produtor profissional aqui na internet, é ter o seu próprio site, ter um site próprio, um site profissional. Isso porque quando você tem seu próprio site, você pode fazer muita coisa. Você pode criar suas páginas, você pode clonar a página de vendas de produtor ou de qualquer outra coisa que você quiser, você pode criar pré-sell, clonar pré-sell, colocar seu botão de WhatsApp, criar um e-mail profissional, criar blog, evitar competição de URL ali no Google, né? Se você faz anúncios ali no Google Ads e muito mais. Praticamente tudo isso aqui eu te ensino dentro desse canal, eu te ensino em conteúdos gratuitos como você faz, mas para você fazer tudo isso, você precisa ter um site profissional, esse é o primeiro passo. E pra gente colocar o seu site no ar, você só vai precisar de duas coisas, que é o domínio e a hospedagem. E sim, é pago, mas calma aí que eu vou te mostrar aqui como você vai conseguir um domínio gratuito e qual que é o melhor hospedagem. Inclusive, existem até algumas maneiras, algumas ferramentas que você consegue um domínio, uma hospedagem gratuita, mas eu jamais vou te recomendar isso aqui se você quer trabalhar de forma profissional. Isso por vários motivos. Os principais deles é que o seu site vai ficar extremamente lento, vai começar a aparecer um monte de anúncio nada a ver na sua página ali, no seu site. O endereço do seu site não vai ser nada profissional, você não vai ter nenhum tipo de suporte e o pior de tudo é que esse seu site aí pode cair a qualquer momento e deixar de existir. Enfim, não vale a pena de maneira alguma você procurar essas alternativas aí de sites gratuitos, principalmente se você quer trabalhar de forma profissional e principalmente se você faz anúncios pagos ali, tá investindo grana no seu negócio e utilizar esses sites aí gratuitos, beleza? Como eu disse, a gente vai precisar de um domínio e de uma hospedagem. Isso aqui é muito novo para você não faz ideia do que eu tô falando, que eu vou te explicar rapidão e depois a gente já vai para a prática. O domínio basicamente é o endereço do seu site. Quando você vai ali na internet e coloca netflix.com ou www.netflix.com, aquilo ali é um endereço que direciona você para uma plataforma de filmes e séries. Mas antes de você dar o enter, só quando você digita www.netflix.com, aquilo ali é o domínio, aquilo é um endereço que direciona para a Netflix e não para o YouTube. Então, a Netflix tem aquele endereço único, que é o domínio dela. Já a hospedagem, né, seguindo o nosso exemplo aí, quando você entra no site ali, no domínio da Netflix, e você acessa o site deles, vai ter filmes, vai ter séries, vai ter aqueles banners, né, os botões, tudo aquilo ali é a hospedagem. Então, a hospedagem do site, basicamente, ela serve para armazenar tudo que o seu site tem, tudo que você constrói dentro do seu site é dentro da hospedagem. O domínio só serve para direcionar as pessoas para dentro daquela estrutura que você criou dentro da hospedagem. Então, o domínio basicamente é um endereço, a hospedagem é tudo que tem dentro do seu site. Se você ainda ficou com alguma dúvida, vem aqui para a tela do meu computador que eu vou te explicando aqui sobre domínio, hospedagem, vai ficar mais claro, né, para você entender. Então, eu tô aqui na plataforma da Hostinger, tá? Essa plataforma aqui é a que eu tô utilizando agora, eu deixei de utilizar praticamente todas que eu já usei antes, como a HostGator, várias outras, né? Já até falei aqui no canal de algumas ferramentas de hospedagem que eu utilizava antes. Eu abandonei todas elas. Vou te mostrar aqui por quê, né? Eu vou te mostrar aqui os benefícios que ela tem, as vantagens, custo-benefício também, tá? Que ela tem comparada com outras plataformas aí. Pra mim, essa aqui é a melhor de todas, principalmente se você tá começando agora. Eu comecei com outras e migrei minha estrutura toda pra cá. Então, se você tá começando agora, começar direto com ela, ela tem o melhor custo-benefício, tem um suporte tipo 24 horas, e-mail gratuito, e-mail profissional gratuito, tem o CDN grátis. Então, assim, pra mim é disparado a melhor plataforma de hospedagem. Eu vou te explicar aqui qual que é o melhor plano aqui dentro dela também, tá? Então aqui, ó, quando você entra aqui, acessa a Hosting, eu vou deixar o link dela aí abaixo, tá? Se você já quiser fazer junto comigo, o link aí tá abaixo, você já entra e você já vai acessar aqui e escolhe seu plano aqui, beleza? Então aqui a gente tem um plano single, premium e o business, tá? E esse outro aqui também. Só que esse outro aqui eu acho que não faz muito sentido se você tá começando agora, né? Tá começando seu projeto aí agora. Mas desses três aqui
aqui também, esse primeiro também, na minha opinião, não faz sentido para você, tá? Não faz sentido, por mais que você tá começando agora, você só precisa de um site, de uma estrutura aí para fazer seus anúncios, não vai valer a pena e às vezes você até pode perder dinheiro se você começar por aqui. Eu já vou te explicar por quê, tá? Para começar, o plano single aqui você tem direito a somente um site. E a diferença do preço dele para o plano premium, né, que eu acho que não é o melhor, mas comparado com o single pode ser uma opção boa, é que aqui você tem 100 sites, tá? Você tem aqui e-mails gratuitos, aqui você só tem um também, uma conta de um e-mail profissional. E olha só, às vezes você acha que um site só, um e-mail só já tá suficiente para você. Mas quando a gente começa a trabalhar na internet, na mesma hora que você tá construindo um negócio, um projeto, depois você cria outro produto, né? Você cria um produto ali para sua esteira de produtos ou você envolve em algum outro projeto. Você vai precisar de um novo domínio, você vai precisar de uma ferramenta de e-mail. Então não faz sentido nenhum você contratar esse plano aqui. Esse aqui que você vai contratar, hospedagem. Se você contrata essa aqui e depois você precisa criar outro site, você vai ter que contratar de novo esse plano de hospedagem. Sempre que você tiver um domínio novo, você vai ter que contratar uma hospedagem nova. Então vai ficar muito mais caro para você ao longo do tempo e fora muitos outros problemas que você pode ter com esse plano aqui. Então não recomendo de maneira alguma o plano single. O plano premium já é um pouquinho melhor, tá? É o menos pior aqui, digamos assim. Porque olha só, você pode ter 100 sites, então você contratou esse plano aqui, aí você comprou outro domínio. Tem domínios aí que é baratinho, tipo R$4, R$3, você compra um domínio daqueles descartáveis, né? Só para fazer algumas campanhas. Você pode estar colocando aqui dentro dessa hospedagem. Então você não vai precisar comprar mais hospedagem. E aqui outra vantagem é que você tem um e-mail, né? Um e-mail gratuito. Cada domínio que você criar, você pode criar um e-mail profissional ali a partir daquele domínio. Só que por que para mim esse aqui não é a melhor opção e o business é a melhor opção? Porque aqui no business, principalmente, ó, se você trabalha como afiliado na gringa, se você faz campanhas, né? Se você investe em tráfego para mandar pro seu site e você tem essa hospedagem com esse negocinho aqui, ó, do CDN grátis, mano, isso aqui é um grande diferencial, porque o CDN grátis, ele é uma parada que vai acelerar o tempo que o seu site carrega para o usuário. Isso é muito importante mesmo, porque olha só, se a pessoa entra no seu anúncio, às vezes você está posicionando anúncios ali no Google ou no Facebook, por exemplo, a pessoa se interessa, quer comprar, entra no seu anúncio, cai na sua página de vendas, a página demorar 3, 4, 5 segundos para abrir, a pessoa vai sair, a sua taxa de fuga vai ser muito maior e você com certeza vai estar perdendo muito dinheiro pro seu concorrente ou, sei lá, para outras pessoas. Então, cara, uma coisa que não pode acontecer é seu site ser lento. E o CDN, basicamente, é uma ferramenta que você pode até contratar ela à parte, né? Então, se você às vezes já assinou esse plano premium aqui e não sabia, você pode contratar o CDN à parte. Mas na minha opinião, não vale a pena. Melhor você contratar essa opção aqui do business, tá? Colocar todos os seus sites aqui, criar seus e-mails profissionais por aqui e já organizar aqui o seu CDN, que ele já te possibilita ter ele de forma gratuita. Eu vou ativar o meu junto com você hoje, que eu vou contratar a hospedagem, vou contratar o domínio junto com você. Além do mais, esse plano aqui você tem domínio gratuito, tá? Você consegue ter o domínio aqui grátis, que é o que eu já tinha te falado. Então, para mim, esse é o melhor plano de hospedagem e com ele você ainda tem um domínio gratuito. Então, vamos supor que seu servidor de hospedagem tá aqui, né? Vamos supor que é Brasil, aqui é São Paulo, seu servidor está localizado aqui. Aí você vai anunciar para outro país, por exemplo, você vai anunciar lá para as pessoas que estão nos Estados Unidos. Esse servidor, até que ele manda, carrega as suas informações para outra pessoa que está ali nos Estados Unidos ou em qualquer outro país ou até mesmo estado, né, distante do seu, vai ter aquele tempo de carregamento. Não tem jeito, seu site não vai abrir rápido se ele tiver em um servidor e tá mandando para outra pessoa que está bem longe de você. E o que é o CDN? O CDN basicamente ele cria uma cópia do seu site, todas as suas informações, das suas páginas em todos os servidores. E todos os servidores, por exemplo, aqui nos Estados Unidos ou em outros estados ou países, vai ter servidor com a cópia do seu site. Então, por exemplo, se a pessoa acessa seu site de outro país, o servidor mais próximo dela vai carregar o seu site, sacou? Então, tipo assim, ao invés de mandar do Brasil, de São Paulo, vai ter um servidor do lado da pessoa ali, por exemplo, em outro país ou outro estado, que vai carregar o seu site de forma muito mais rápida para essa pessoa. Então, cara, isso aqui, você pode até pesquisar sobre o CDN aí, mas isso aqui é um grande diferencial e vai fazer muita diferença se você trabalha aí com tráfego pago, principalmente. Então, na minha opinião, esse aqui é o melhor plano. Então, a gente vai entrar nele aqui, esse plano business aqui. Depois que você escolhe seu plano de hospedagem, agora ele vai perguntar aqui por quanto tempo que você quer contratar esse plano de hospedagem. Então, tem aqui 1 mês, 12 meses, 24 meses, 48 meses. Então, acho que dependendo do seu projeto, né, vai fazer sentido aqui você contratar por 48 meses, 24 meses, 12 meses. Acho que o que não é viável que é 1 mês. Você pode ver que o valor fica alto, né? Você tem que pagar isso aqui todo mês, você pagar isso aqui. Eu acho que, na minha opinião, é um valor alto. E se você tem um projeto aí que você sabe que você vai levar ele por muito tempo, principalmente, né, que você está contratando aqui uma hospedagem que você pode ter 100 domínios, então sempre ali você vai ter um domínio novo, um projeto novo dentro dessa mesma hospedagem. Eu acho que no mínimo aqui é 12 meses, tá? Acho que faz muito sentido você contratar por no mínimo aqui 12 meses.
porque vai ficar mais barato, enfim, tá? É 12 meses para frente. Eu vou pegar esse de 12 meses mesmo aqui. E agora aqui, ó, você vai criar sua conta ou você vai logar com a sua conta do Google. Depois que você criar sua conta ou acessar pelo Gmail, você vai escolher aqui qual que vai ser a forma de pagamento, né? Que tem boleto, Pix, CoinGate, PayPal, enfim, você vai escolher aí qual que é a sua forma de pagamento. Vai preencher aí com os seus dados, colocar CEP, endereço, enfim. Vai preencher com os seus dados, você vai ver aqui, ó, o valor de um ano de hospedagem daquele plano business, né, que eu te recomendei, o valor dele fica por R$287. Só que olha só, se você tá assistindo agora, eu vou te recomendar que você entre no link que vai estar abaixo desse vídeo, tá? O meu link com cupom promocional. Depois que você acessar através desse link, chegar até aqui, você vai colocar aqui, ó, tem um cupom de desconto, vai escrever Matheus Oliveira Digital, beleza? Desse jeito que tá aqui, vai aplicar que desses R$287, você ainda vai conseguir um desconto a mais, vai ficar aqui, ó, 259, beleza? Aí você vai colocar aqui, ó, ao finalizar, concorda com os termos, enfim, e você vai fazer o pagamento, tá? Eu vou fazer o pagamento aqui e a gente já volta para a próxima etapa. Agora que você registrou seu domínio, contratou sua hospedagem, agora provavelmente você já tá nessa parte aqui, né? Antes disso aqui, eles vão te pedir ali qual que é o domínio que você quer registrar, tendo em vista que o plano que você escolheu ali, que eu te recomendei, ele te dá um domínio gratuito. Já define o domínio ali e você já vai cair nessa parte aqui, tá? Eu fiz algumas coisas aqui já porque minha câmera descarregou, já tinha gravado o vídeo completo. Tô regravando aqui novamente para te mostrar, mas vou deixar você a par de tudo que eu já fiz aqui para você não se perder, beleza? Então, olha, até aqui eu já registrei meu domínio. E aqui outra coisa que eu fiz foi habilitar o CDN. Lembra que eu te recomendei também o plano Business lá, né? Que ele tem um CDN gratuito, que faz seu site ter um desempenho melhor, uma velocidade melhor. Então, aqui eu já habilitei ele. Vai aparecer aqui, é bem intuitivo. Vai aparecer com um botãozinho para você ativar. Eles vão te falar aqui para ativar, para melhorar o desempenho do seu site. É só você clicar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para você, ó. Quando você clicar aqui, ele vai abrir aqui, ó, o CDN, tá? Ou em desempenho aqui, CDN também. E aí vai estar ou desabilitado ou habilitado, né? Ou ativado ou inativado. E aí, se estiver inativado, é só você apertar para ativar. Vai demorar aí algumas horas aí. Ele vai estar ativando, beleza? Outra coisa que você precisa ver aqui é a questão do certificado SSL. Quando você instala um site, quando você registra um domínio aqui, a raiz do domínio, que por exemplo aqui no meu caso é o matheusoliveiradigital.com, ele já ativa, né, esse certificado SSL de forma automática, tá? Aqui, ó, você pode ver, o site está seguro. Esse certificado SSL, ó, se você vir aqui em segurança, é o SSL, tá? O certificado SSL basicamente é um cadeadinho que ele coloca no seu site. Eu não sei se você já percebeu aqui, ó, no caso desse site, ó, é esse cadeadinho aqui, ó. Antes o navegador mostrava somente ele, né? Agora é porque tem uns cookies aqui, tá? Mas basicamente, ó, esse cadeadinho aqui, ó, todo site tem que aparecer esse cadeadinho aqui, beleza? O cadeadinho aqui do certificado SSL. Em muitos casos que você tem que ficar atento é quando você contrata um subdomínio. Por exemplo, aqui o meu domínio raiz é matheusoliveiradigital.com, mas eu posso contratar um subdomínio que eu coloco algo antes disso aqui. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho o meu domínio, o método TubeMarket, né, que é do meu treinamento. Só que antes do meu domínio, ó, eu também tenho outro domínio, que é alunos.metodotubemarketing, que foi a nossa comunidade que a gente começou a desenvolver aqui. Então, olha só, vai abrir aqui, ó. Isso aqui é outro endereço, né, outro domínio, ou seja, um subdomínio utilizando o mesmo domínio. E quando você registra um subdomínio, você precisa ativar esse certificado manualmente. Então, assim, é só para questão de informação mesmo. Algum momento aí que você tiver interesse em registrar um subdomínio, você já fica já sabendo disso, tá? Que talvez você vá ter que vir aqui e ativar manualmente o certificado, beleza? Aqui a gente também pode configurar um e-mail corporativo, né, um e-mail profissional. Eu não vou te mostrar isso aqui agora, porque eu gosto de utilizar um e-mail profissional, um e-mail corporativo através do Gmail, fazer essa configuração com o Gmail pessoal ali para ficar mais fácil o acesso e tudo mais. E eu gravei um vídeo só sobre isso. Então, o vídeo aqui já tá extenso, né? Depois eu vou até te recomendar que depois que você sair desse vídeo, contratar o seu domínio, sua hospedagem aqui, finalizar tudo certinho, você vai lá e assiste o outro vídeo que eu vou deixar no finalzinho aí, para você conseguir deixar mais profissional ainda a sua estrutura, tá? Que é colocando um e-mail corporativo, um e-mail profissional. Não sei se já percebeu, tem muitas empresas consolidadas, grandes pessoas que trabalham no digital, eles colocam ali um endereço de e-mail que é, tipo, por exemplo, aqui no caso, eu posso colocar contato@matheusoliveiradigital.com. Isso passa muita credibilidade, muita confiança, tá? E várias outras vantagens de você ter um e-mail profissional, e aqui você ainda tem direito a isso de forma gratuita, que é o plano que eu te recomendei. Então, depois desse vídeo, vai lá assistir esse outro vídeo, vai estar aqui nos cards também, essa parada aí de criar um e-mail profissional a partir do seu domínio, beleza? Bom, mas no entanto é que é isso, agora a gente precisa estar instalando o WordPress, é o construtor de site que a gente vai trabalhar. Então aqui, ó, você pode vir aqui em autoinstalador, ou você pode vir aqui em site, ó,
site, WordPress, e aí, ó, você vai vir aqui, ó, instalar. Aí aqui você vai dar o nome do seu site, no meu caso aqui vai ser Matheus Oliveira Digital, no seu caso, dependendo do seu projeto e tal, você vai colocar o nome do seu site. E aí, ó, as informações minhas vão estar borradas, mas que basicamente você vai colocar um e-mail de acesso, um nome de usuário do seu site e uma senha. E isso aí que é muito importante, tá? Você não pode perder essas informações, que agora seu site você vai acessar como administrador diretamente com o login que você acabou de colocar ali, do nome de usuário ou e-mail e com a senha, beleza? Então aqui eu vou colocar o idioma português Brasil, instalar. Prontinho, o WordPress instalado. Agora eu clicando aqui, ó, nesse botãozinho, ele já vai abrir meu painel do WordPress, que é onde a gente vai trabalhar daqui para frente. Agora a gente não vai mais utilizar esse painel da Hostinger, tá? Só se você tiver algum problema, precisar de suporte, inclusive o suporte deles é 24 horas chat, tá? Só você vir aqui, ó, iniciar conversa. E qualquer outra coisa que você for precisar na questão do site, hospedagem, domínio é por aqui, mas agora a gente vai trabalhar somente aqui. E aí, ó, toda vez que você for acessar o painel do WordPress, vai colocar seu domínio, tá? Do jeito que você contratou lá, coloca uma barra wp-admin. Essa informação aqui, ó, depois do seu domínio, você vai colocar sempre para acessar o ADM do seu site. E aí, quando você acessar a primeira vez, ó, ele pode abrir desse jeito aqui, e você vai colocar aqui o seu e-mail ou o nome de usuário e a senha para você estar logando e chegando aqui onde eu tô te mostrando. Então, aqui agora é esse painel que a gente vai usar para trabalhar. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vai vir aqui nos plugins. A gente precisa tirar esses plugins, tá aqui, porque plugins a gente coloca no nosso site os que a gente precisa. Os que a gente não precisa, a gente tem que deletar todos. Se você não estiver usando, você tem que deletar para que o seu site não fique lento, não dê problema no seu site. Você tem que até ficar sempre atualizando os plugins, tá? Então é bom que direto você vai entrando nesse painel aqui, veja se tem algum plugin para atualizar, beleza? E basicamente é isso. Eu vou deletar esses 3 plugins, porque esse aqui do cache, eu vou precisar dele, tá? Esse plugin do cache já vem na Hostinger e ele é muito bom que você tenha ele. Então, ó, selecionei os 3 aqui que eu não vou utilizar, vou colocar aqui, ó, desativar, vou aplicar. Agora eu vou selecionar eles de novo e vou colocar aqui, ó, excluir, aplicar, tá? Dá um OK e pronto. Agora sobrou só esse plugin aqui. Agora vamos instalar os plugins que a gente vai precisar, tá? Então vem aqui, ó, adicionar plugin. Primeiro plugin, Elementor. É o plugin construtor de site, é por ele que a gente vai criar páginas, que a gente vai subir páginas do produtor quando é disponibilizada. É por ele que a gente clona páginas também de forma gratuita aí. Ele é sensacional e tem a versão Pro, mas dá para você usar muito bem ele na versão gratuita, que é esse plugin que é um dos mais importantes para construção de site. Então você vai instalar, depois de instalado você vai vir aqui, ó, ativar. Aí ele vai te levar para essa página aqui para você criar uma conta e tal. Você coloca aí, ó, pular, enfim, ele vai ficar te levando para essa parte aqui. Aí ele vai te levar direto aqui pro plugin aberto, tá? Aqui é onde que a gente constrói o site e tudo mais, ó. Aqui, só para você ter uma ideia, você vai clicar aqui, ó, nessa chavinha, e você sempre vai mudar aqui, ó, elemento, largura total. E aqui ele tá me dando a opção de já criar o meu site, né? Meu site vai estar aqui o meu nome, né, do meu site. Eu já posso começar a construir meu site aqui, tá? Dentro do Elementor para ser a cara do meu site mesmo, beleza? Mas eu vou voltar, ó, só para mim te mostrar algumas coisas. Depois a gente volta lá no construtor de site. Então aqui, ó, instalou o Elementor, né? Agora a gente pode vir aqui, ó, em aparência. Cadê? Aparência, temas. Aqui a gente tem alguns temas, né, que você já pode usar. Tema, basicamente, ele é todo o layout do seu site, cores e tudo mais. Tem uns temas legais aqui. E quando você usa um tema, por exemplo, pega esse aqui, ó, você pode clicar para visualizar isso também, ó. Quando você instala um tema aqui, o seu site ele já vai ficar com a aparência do tema, tá? Quer ver? Deixa eu colocar aqui, ó, ver ao vivo. Então, olha só, aqui ele já me mostra, ó, meu site vai ficar com essa aparência, só que aí eu posso mudar, posso pôr minha logo aqui, né, posso pôr umas informações e tal. Isso aqui é o seu site inicial, é quando as pessoas digitam o seu domínio, o que vai aparecer, tá? Geralmente, as pessoas que produzem conteúdo têm um blog, ou então um produto, né, ali na frente do site. Enfim, aqui você pode mudar, ó, você pode mudar as opções do botão e tudo mais. Aqui nessa parte que eu tô te mostrando aqui é só isso, tá? Você vai mudar a cor, opção, layout, essas paradas aqui. Aí você pode clicar aqui, ó, ativar e publicar, mas onde você muda as informações mesmo que está escrito e tudo mais, é lá no construtor do Elementor. É sempre aqui que você vai mexer em tudo, ó. Você vem em páginas, e aqui, ó, como eu já mexi lá, né, já deu a home aqui. Vamos colocar aqui para ver, ó. Olha, já me deu a home aqui, como se fosse do meu site, né? Eu venho aqui, ó. Deixa eu entrar no meu site agora, ó. Se eu digitar aqui, ó, meu domínio, ele já abre com aquela página, né, do tema que eu escolhi. Agora eu posso vir e posso editar. Então eu vou colocar aqui a edição rápida, já era para estar editando com o Elementor, né? Vou colocar editar, e aqui, ó, editar com o Elementor. E aqui no Elementor, agora sim, agora eu consigo modificar tudo que tem nessa página inicial do meu tema, né? Posso colocar minhas informações aqui, por exemplo, posso trocar o que está escrito, posso trocar a cor, posso trocar elemento, enfim, isso aqui eu vou te mostrar melhor de outra maneira, mas basicamente é isso. Vou colocar aqui, ó, tipo, Matheus Oliveira.
voltar aqui para a cor do site, vai ficar vermelho mesmo, só questão de exemplo, mas basicamente é isso, ó. Essa imagem aqui, por exemplo, eu posso mudar tudo, ó, tá vendo? A imagem aqui, mas esse tema aqui tá um pouco bugado. Então aqui, basicamente, eu posso fazer tudo, tá? Como você pode ver, ó, minha página de vendas aqui, o meu site, ele também é construído no Elementor. O mesmo Elementor lá, eu posso arrastar, ó, posso arrastar os ícones aqui, eu posso editar o que está escrito aqui, ó. Olha lá, eu posso editar o que está escrito em cima, eu posso editar o que está escrito embaixo, eu posso colocar foto, carrossel, imagem. Então você pode ver, ó, que todas as informações que está aqui dentro desse site, todos os elementos, é criado pelo Elementor. É lógico que você vai aprender ainda a mexer nele, você vai brincando aí, você vai entendendo como que funciona, mas basicamente é isso. Mas enfim, o que a gente vai fazer aqui agora, que é o mais importante? Vou apagar todas essas páginas que estão aqui. Agora que você deletou as páginas que estavam aqui à toa, você vai colocar aqui, ó, adicionar uma nova página. Agora a gente vai criar as páginas obrigatórias. A primeira página vai ser de políticas de privacidade. Aí, ó, o que você vai fazer? Você vai vir no Google, vai colocar aqui, ó, gerar políticas de privacidade. Aí, ó, você entra nesse site aqui, e aqui você vai colocar o nome do seu site. Então, coloca aqui, Matheus Oliveira Digital. E o domínio, tá? O domínio que você contratou no seu site, sem um HTTPS lá, tá? Só o domínio. Você pode colocar aqui usa cookies, tá? Que você vai colocar os cookies. Compreenda, aceito e gerar políticas. E aí, ó, ele gerou as políticas e os termos de uso. Então, basicamente, aqui, ó, em políticas, você vai vir aqui, ó, em HTML, copia. E aqui, ó, você vai colocar aqui, ó, os 3 pontinhos e vai colocar editor de código. Você vai colocar aquele código aqui, beleza? Aí você vem aqui, ó, publicar. Agora você copia o endereço, ó, vou copiar o endereço aqui só para você ver como que ficou. Agora sempre que alguém clicar ali naquela página ali vai ter as políticas, tá? Essas políticas a gente vai utilizar em tudo. Se a gente trocar de tema, isso aqui não vai aparecer não, tá? Depois a gente vai falar melhor disso. Mas basicamente aqui, ó, já gerei as políticas de privacidade no meu site e essas políticas, os termos de uso que a gente vai gerar agora, a gente sempre vai estar utilizando elas em todas as nossas páginas, pré-sell, página de venda, todas as páginas que você anuncia no Google, tá? Isso aqui é obrigatório. Aqui, ó, termo de condições agora, a gente vai vir do mesmo jeito que HTML, copiar e vamos voltar lá, né? Porque a gente já finalizou essa aqui, já salvei, né? Então vou sair. Salvei aqui, salvei mesmo. Coloca em verde, pronto, tá feito. Adicionar nova página, colocar aqui, ó, termos de uso. Coloco aqui, copio o código, publicar. Agora eu vou copiar o link da página só para ver se deu certo mesmo. Tá feito, ó, prontinho. Então a gente já criou as páginas obrigatórias. Vamos voltar aqui. Então criamos aqui 2 páginas, política de privacidade e termos de uso. E agora daqui para frente, pré-sell, página de vendas, tudo que a gente for criar vai ser sempre pelo Elementor, tá? Então você vai vir aqui, ó, adicionar nova página. Vamos colocar aqui, página de vendas. Só a fim de exemplo, vou até publicar aqui já, só para ela ficar já com o nome. Vou vir aqui, ó, editar com Elementor. E aqui eu vou criar minha página. Tá vendo que tá aparecendo essa aba de cima aqui? É por causa do meu tema, mas eu vou estar mudando ele depois. Você vem aqui, ó, nesse pontinho e você vai mudar aqui, ó, tela do Elementor. E aqui você já consegue construir suas páginas. Então vamos supor, eu vou criar uma página de vendas, vou criando aqui, ó, por bloco, vamos supor, aqui vai a logo, por exemplo, aí eu coloco aqui uma imagem, vou pegar uma logo aqui, ó. Então carreguei a logo aqui, ó, vou selecionar, aí aqui, ó, o tamanho que ela ficou, né? É uma logo, não era para ficar desse tamanho. Vou diminuir ela aqui, ó. Isso aqui é só um exemplo, tá? Ah, eu quero criar minha página de uma certa cor. Você vai vir aqui nesse botãozinho, ó, do cadeadinho aqui, é o layout, né, da página que você tá criando. Aqui, inclusive, você pode colocar o nome da página que eu coloquei lá e publiquei, mas nem precisava. Aqui, ó, você vem em layout, é o estilo, na verdade, colocar a cor que você quer fazer a sua página. Vamos supor que eu quero fazer 2 cores, degradê, por exemplo, coloca um vermelho, um preto, enfim. Aí eu vou fazer isso aqui numa cor só, vamos pôr vermelho. Aí agora vem o que? Para mim fazer minha página, vem a headline, né? Então vou puxar aqui, ó, título, colocar aqui, oferta do produto X. Aí centraliza. Aí depois, sobre headline vai ser o textozinho, né? Oferta do produto X. Só a fim de exemplo, tá? Só para você entender. Aí aqui posso colocar negrito e tudo mais. Aqui, cara, é assim, você vai construindo sua página, quer colocar um vídeo, mesma coisa, cria outro bloquinho aqui, coloca um vídeo, aí você já puxa o vídeo lá do YouTube, coloca aqui, por exemplo, um botão, ó, não precisa nem criar um bloquinho desse aqui, ó, por exemplo, esses blocos aqui é para você criar uma divisória, tipo, uma do lado da outra, né, provas sociais que você vai colocar, enfim, mas você pode vir direto, ó, nesse maisinho aqui, ó, por exemplo, botão, você pesquisa, ó, botão, vou colocar um botão aqui,
centralizar o botão, enfim, personalizar as cores, enfim, aqui você vai criando tudo, tá? Isso aqui eu só tô te mostrando só para você entendendo que aqui realmente é um construtor de páginas. Além disso tudo, você pode pegar o HTML de páginas prontas, jogar ali, você pode pegar a pré-cell pronta, que eu te mostro em outro vídeo, baixar a pré-cell pronta profissional, pegar e jogar ali também, você já tem tudo pronto, você só troca seus links de afiliado, enfim. Mas aí beleza, vamos supor que você finalizou, deixa eu só publicar lá, o que a gente já tinha criado, né? Não criou nada, né? Mas eu vou colocar aqui de novo, colocar um título aqui, oferta do produto, colocar um vídeo, só para me te mostrar o que você vai fazer para fazer essa página aqui se tornar a sua principal página dentro do seu site, tá? Vou pegar aqui um botão aqui, só centralizar esse botão aqui porque tá feio, né? Vamos supor que esse aqui é meu site mesmo, ó, já fiz rapidão aqui, eu vou publicar e pronto, a minha página já tá publicada, ó. Se eu colocar aqui ver, olha só, aquele site que eu acabei de criar lá. Aí o que você vai fazer para esse site quando as pessoas digitar, por exemplo, meu domínio, ao invés de aparecer isso aqui nada a ver, aparecer a página que eu criei. Você vai vir aqui em configuração, leitura, tá? E aqui, ó, sua página inicial exibe. E aqui você vai selecionar exatamente a página que você criou, tá? Ou a página que você quer exibir lá. E quando a pessoa vir digitar o seu domínio, né, que a pessoa vem digitar seu domínio, acessar seu domínio, vai abrir exatamente a página que você selecionou lá. Se você fez exatamente o passo a passo que eu te passei aqui, você já tem um site no ar, você já tem um site funcional, tá? Você já pode criar página de vendas, criar blog, você já pode fazer muitas coisas. E eu tenho que te dar os parabéns porque agora você subiu de nível. Mas isso não é o suficiente. Se você quer subir ainda mais nível, tem muitas coisas que você ainda pode fazer utilizando essa sua estrutura. Igual eu te falei, você pode ter um e-mail profissional, um e-mail corporativo que passar mais credibilidade, fortalecer ainda mais a sua marca, né? Se você é produtor de conteúdo, faz parcerias, enfim. Se a sua intenção também foi anunciar no Google Ads, você vai precisar também clonar uma estrutura, clonar uma página de vendas para dentro do seu site, clonar uma pré-sell, criar uma página de vendas, e nesse canal tá cheio de vídeos que eu falo sobre isso. Então eu vou te recomendar 2 vídeos agora. O primeiro deles vai ser como você ter sua própria estrutura, clonar aquelas páginas de vendas profissionais, né, dos produtores que já estão prontas para dentro desse seu site, e também como você pode ter um e-mail profissional, tá? Fazendo isso da maneira certa, com políticas de privacidade, termos de uso, sem ter problemas, beleza? Então eu vou te recomendar esses 2 vídeos, vou deixar aí nas telas finais, que eu tenho certeza que vai te ajudar a se profissionalizar ainda muito mais aqui dentro do marketing digital. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, eu espero que eu tenha te ajudado de alguma maneira. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário nesse vídeo, e sempre vira e mexe eu tô aqui vendo os comentários e respondendo os comentários. Então é isso, tamo junto e até a próxima.